Vamos fazer um bolo de coco gelado? E para a receita de hoje você precisa de 4 ovos, farinha de trigo, leite, coco, margarina, açúcar e para fazer a cobertura, leite de coco, leite condensado e coco ralado. Comecei quebrando os ovos em uma tigela separada, assim a gente não toma nenhuma surpresa, tá? Então toda vez que for fazer receita, quebra numa parte separada, depois você joga no recipiente onde você vai fazer toda a sua massa. Para essa receita eu usei 4 ovos e uma xícara de leite, uma xícara também de açúcar, mas eu não gosto que vá tanto açúcar, então eu sempre coloco menos de uma xícara, tá? Uns 2 dedos assim a menos de açúcar para não ficar tão doce, tá bom? Vou medindo tudo certinho para depois colocar nesse liquidificador e depois bater tudo. Agora eu venho acrescentando 2 colheres de manteiga ou margarina. Eu preferi narrar esse vídeo porque eu tô na casa da minha mãe, tá? Então acaba que fica muito barulho, música de fundo e aí não dá para vocês escutarem. E agora eu venho colocando o coco. Já coloquei aqui o leite, o ovo, o açúcar e o coco. E vou bater tudo aqui no liquidificador. E depois ali na travessa eu vou colocar a farinha de trigo e mexer tudo, tá? Para essa receita eu usei 2 tipos de coco, o coco ralado mais em tirinhas e o coco bem fininho, tá? O coco ralado em tirinhas eu uso para poder colocar na massa, coloco para bater ali na hora que a gente for bater na batedeira e também coloco ele aqui na massa sem bater, só mexer, sabe? Para ficar um bolo bem cocado, sabe? Com bastante coco. E depois na cobertura eu coloco o coco mais fininho para poder jogar por cima, tá? Como o coco fininho na massa em si ele some, então eu prefiro esse coco em tirinhas. Agora eu venho colocando a farinha, tá? Eu coloco 2 xícaras de farinha de trigo e vou mexendo. Porém, essa massa eu fui colocando muita farinha de trigo ao mesmo tempo e ela acabou empelotando. Então eu tive que correr aqui pra batedeira, bater toda essa massa pra tirar todo o gominho que tivesse de farinha, pra na hora de assar meu bolo não ficar aquelas pelotinhas de farinha no meio do bolo, tá? Então eu tive que correr aqui pra batedeira e foi resolvido. Agora eu venho colocando o fermento, eu coloco uma tampinha de fermento, que é o suficiente para minha massa, e vou mexendo bem leve essa massa. Com a minha forma já untada com óleo e farinha, eu venho despejando toda essa minha massa, tá? Você pode untar com manteiga ou com aquele desmoldante, do jeito que você preferir. Agora, bora pro forno. E o tempo depende muito do seu forno, tá? Se vai estar alto, se vai estar baixo. Já coloquei o bolo no forno, aí eu vou esperar ele dourar o tempo que ele precisa dourar ali, crescer, né? E aí eu vou começar a fazer a calda. A calda é muito fácil de fazer, tá? Então aí depois que a gente estiver pronto, eu volto aqui pra gente poder fazer a calda e cobrir o bolo, tá? É um bolo facinho, tá? Todos os bolos que eu trago aqui pro nosso perfil são bolos assim, rápidos e fáceis, pra gente conseguir reproduzir em casa, tá? Bolos que eu trago aqui pro canal é sempre assim. Tem um bolo de chocolate aqui que eu fiz aqui no canal também. É um bolo que são baixo custo, sabe? Então você comprar um monte de coisa pra poder fazer esse tipo de bolo, tá bom? Então é isso. E outra coisa, também, se você quiser fazer um bolo e às vezes você não tem o coco ralado aí na sua casa, ou você não quer cobrir ele, nessa receita você consegue fazer esse bolo sem o coco e fica aquele fica aquele bolo de massa branca, sabe? Aquele pra você tomar um cafezinho na tarde, do jeitinho que você quiser. O bolo já saiu do forno, tá? Eu fui acompanhando ele pra ver se ele tava douradinho, se tava bom por dentro. E aí eu tirei, deixei ele na mesa e fui começar a fazer a calda. A calda, gente, eu quis fazer um bolo gelado de coco, tá? Então, pra minha calda, eu usei o leite de coco, o leite condensado e o coco ralado, tá? Eu fui colocando aí a olho, fui experimentando, ver se tava bom, textura, tudo. Enquanto isso, eu pedi pra minha mãe ir molhando o bolo, tá? Porque precisava molhar o bolo. Você pode molhar com refrigerante, pode molhar com leite, o que você achar melhor. Aí o bolo já tava molhado e eu fui jogar a calda por cima. Como eu queria um bolo gelado, bem molhadinho, então eu fiz a calda dessa forma. Se você quiser fazer um beijinho, ele só vai ficar um pouco mais seco, mas fica gostoso, tá? E por cima eu vim jogando todo o coco ralado, aquele coco bem fininho que eu comentei com vocês, pra cobrir todo esse bolo e levar ele pra geladeira. Aproveitei que sobrou um pouco de leite condensado e fiz um beijinho. A ideia seria um bolo gelado, mas aqui a gente tava numa euforia pra comer logo esse bolo, que deu tempo só de ficar assim em temperatura ambiente, tá? Não tava quente. Aí a gente serviu o bolo e esse foi o resultado, gente. Ficou uma delícia e esse bolo não durou mais do que um dia. E esse foi nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, já deixa seu like. Beijos, até o próximo vídeo.